Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bendito, bendita de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta manhã para rezarmos juntos a Santa Palavra de Deus. Você que está chegando agora, se cadastre no canal, dê um joinha, like, enfim, comentário e nos ajude. Faça parte dessa família que gosta de rezar, viu? Vai fazer bem para você. Hoje é dia 14, então a igreja nos convida a celebrar a exaltação da Santa Cruz de Jesus. E esta festa, nos recorda que, assim como Adão e Eva foram desobedientes à ordem do paraíso e comeram do fruto da árvore proibida e assim atraíram para si o pecado e pelo pecado a morte, deixando toda a humanidade nesse estado perecível. Pela cruz, o Senhor Jesus resgatou a vida para nós, matou a morte e nos oferece a salvação. Portanto, a cruz de Jesus é um símbolo muito importante para nós, cristãos, sobretudo católicos. Se a gente não carregar essa cruz, se a gente não adorar essa cruz, se a gente não rezar e fazer memória dessa cruz, nós vamos esquecendo o grande feito, o maior entre todos de Jesus, o seu sacrifício para nos oferecer a salvação. Foi pela cruz que Ele nos salvou. Vamos ouvir então com amor e confiança. Depois nós vamos refletir um pouquinho. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Leitura opcional. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele.
recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado, quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Queridos e queridas, guardemos no coração, uma vez que nós ouvimos a santa palavra desse dia, guardemos no nosso coração o quão grande e importante é essa festa, a exaltação da Santa Cruz do Senhor Jesus. E às vezes podemos nos perguntar, mas o que é a cruz? Qual a importância da cruz? Por que a cruz? Bom, a cruz, entre tudo, é também uma imagem. A imagem do Cristo na cruz. E, infelizmente, nós temos ainda muitos cristãos não católicos que não acreditam nas imagens. E, infelizmente, eles ainda não entenderam o porquê das imagens. E que essas imagens foi o próprio Deus quem as fez. Sim, o próprio Deus quem as fez. E a imagem é a recordação de algo muito forte. Por isso ela volta aqui na liturgia. E nós contemplamos em dois momentos muito fortes. Por isso é importante compreender bem a questão da imagem. Na verdade, o problema não é a imagem. O problema é a imagem do quê? Lembremos que o Senhor proibiu fazer a imagem do bezerro de ouro, porque era um Deus falso, deuses pagãos, e eles adoravam esses deuses. Então, o Senhor proíbe, condena a construção dessa imagem. No entanto, hoje o Senhor nos manda fazer imagem. Na caminhada, Moisés está a enfrentar um problema bem difícil com seu povo, os ataques das serpentes. Então o Senhor manda que construa uma imagem de serpente e coloque em cima de uma haste. E quem olhar para aquela serpente, para aquela imagem, seria curado das picadas das serpentes no deserto. Semelhança. Quem é que está do alto de uma cruz para nos salvar? Seu Filho Jesus. E esta também é outra imagem, não é? É outra imagem. Então, por isso, nós vemos no Êxodo hoje esta orientação. Olhando para o Evangelho, olhando para a leitura do Êxodo, nós temos o complemento da importância das imagens.
A imagem que no deserto é erguida é para lembrar a imagem que um dia o ser humano vai construir e vai pô-lo na cruz, Jesus. Mas ainda assim, do alto da cruz, ele vai oferecer a salvação pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo ferido, por seu coração traspassado pela lança. Então, hoje, para nós católicos, é importante que a gente, por essa liturgia, reforce um pouco os nossos conhecimentos quanto a essa questão de imagem, porque geralmente um irmão cristão não católico, né, para não chamar protestante, não acho que esta palavra é boa, sabe? Mas eles também não deixam de protestar, né? Engula você. Falou uma coisa da imagem, você já fica com dúvida da imagem que você tem em casa. Você tem a imagem de santo dentro de casa. Você tem a imagem de alguém que viveu e seguiu Jesus, que confiou em Deus. Você tem a imagem de Maria Santíssima, Mãe do Senhor, aquela que não pecou, que não errou, aquela que fez em tudo a vontade do Senhor e está em corpo e alma no céu. Esta imagem só nos leva para Deus. A imagem da cruz afasta todo o poder do demônio. Coloque uma cruz na porta da sua casa com um crucificado. Nós não estamos a adorar a cruz com o crucificado por causa do crucificado, mas por causa do crucificado que ressuscitou e venceu a morte e foi capaz desse tamanho sacrifício por você e por mim. Então hoje é dia da gente, sim, se não tiver na nossa casa, comprar uma cruz com o crucificado, pedir na igreja o padre fazer a bênção, coloque na porta da sua casa, consagre o teu lar, tua família, coloque a cruz no teu carro, coloque a cruz no teu peito. Quer proteção? Deus oferece muito mais do que isso. Então, eu quero agradecer a sua companhia por rezar comigo aqui e deixar essa dica. Se você não tem ainda, coloque a cruz na porta da sua casa. Se você não colocou ainda no seu peito, você vai ver a diferença que faz. Muito mais segurança tu terás e proteção do céu. Que Deus abençoe você grandemente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.